realizar um pequeno vídeo para explicar alguns conceitos que todo profissional de compliance tem que conhecer. Nós estamos falando de conceitos que são base para o compliance, que são base também da ISO 19600, da versão 2014, que agora vai ser substituída também no final de 2020, mas que cria o conceito do compliance e nós temos que verificar de onde é que sai tudo isso. Por que é que nós temos que ter um programa de compliance? Quais são os elementos que vão compor esse programa? Porque tem uma razão de ser, certo? Ou seja, não é porque sim, não é um dogma, não em absoluto, são elementos que são comprováveis e que fazem parte daquele, de um circuito de conhecimento, de um circuito de introdução transversal na empresa, que vai para além da ética, vai já para os conceitos de autorregulamentação. Sempre que a gente fala de cumprimento normativo, de compliance ou de conformidade, nós estamos falando de três conceitos base, certo? Ou seja, nessa primeira caixinha que nós vemos aqui, o compliance significa cumprir ou estar em conformidade, mas estar em conformidade com o quê? Certo? Vamos estar em conformidade com o regulador, vamos estar em conformidade com tudo aquilo que nos diz a legislação, não é? Depois vamos ter em conformidade com a nossa própria, com a nossa própria autorregulamentação, aquela que é imposta da empresa ou da organização para o seu código de conduta, certo? Que está descrito isso dentro das funções do compliance, do manual de compliance da organização, tem que estar definido que existe um processo de autorregulamentação. Então, para além dessa questão de estar em conformidade com uma legislação que ela é imposta, com a sua autorregulamentação, nós também temos que estar em compliance, não é, com uma regulamentação internacional ou padrões internacionais. Se nós queremos montar um departamento de compliance na organização, obviamente, nós vamos ter que montar esse departamento de compliance na organização com base num padrão. Não é? Porque senão aquilo vai ficar ingovernável. Muda o compliance officer, mudou todo o standard, ou o padrão que nós escolhemos para a organização. Então, idealmente, é sempre ter um padrão com o qual nós vamos estar trabalhando. O sistema de compliance é a forma estruturada de evitar que se cometam delitos na organização. Óbvio, certo? Porque o sistema de compliance, o que ele vai fazer é estruturar as coisas de uma forma que a comissão de delitos ela vai ser mais difícil. O compliance, de nenhuma forma, ele vai impedir que exista delitos na organização. Olha, que não é receita de bolo, nem uma garantia absoluta, não. Nós estamos falando que é um sistema organizado, procedimentado, com controles internos, com um canal de denúncia, que vai ser mais difícil que um infrator, uma pessoa que estiver motivada, um delinquente motivado, cometa o delito dentro da organização, porque nós temos que levar em consideração dois fatores importantes. Muito embora exista a penalização da pessoa jurídica, ela sempre vai estar vinculada à penalização de uma pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica ela continua sendo um ente abstrato. Ela tem a personalidade jurídica, mas é uma empresa. Uma empresa sozinha ela não comete delito, ela precisa de uma pessoa que cometa esse delito, em seu benefício e em sua representação, e com um certo poder de decisão. Ou seja, todo trabalhador que está na empresa, ele é capaz de cometer delitos, mas em nome e benefício da empresa, nós estamos falando já de um círculo mais restrito de trabalhadores. Então, esse conceito é importante. O sistema de compliance é a forma estruturada de evitar que se cometam os delitos pela organização. E logo vamos passar aqui que praticamente todas as legislações exigem um sistema de compliance. É verdade, porque todas as legislações, pelo menos a sua grande maioria, assume a responsabilidade penal da pessoa jurídica, inclusive a legislação angolana.
Então, como existe, o que é esse programa de compliance? As legislações, a grande maioria delas, ela não vai fazer uma referência concreta a dizer, olha, tem que ter um sistema de compliance implementado na organização. Não. Ela vai dizer que tem que ter medidas de vigilância e controle, isso é a essência do compliance. Agora, como é que nós fazemos essa vigilância e controle? Aí é que está o que da questão, e aí é onde os compliance officers e as administrações têm que estar envolvidos para fazer isso funcionar. Okay? Logo, temos aqui um outro ponto, que o código de ética ou o código de conduta é a base fundamental para o compliance de uma organização. Claro, a partir do momento que nós escrevemos o manual do compliance, como é que o compliance vai se relacionar dentro da organização, como é que ele vai se estruturar, quais são os recursos necessários. A partir daí eu tenho que escrever quais são as normas dessa organização. Eu tenho que escrever para além daquele conceito antigo do manual da organização, o regulamento interno, nós vamos ter que ter um código de conduta, o que é que está permitido e, em caso de uma infração, o que é que vai acontecer com o trabalhador. Certo? Nós não estamos falando de que a organização vai escrever seu código penal interno, mas é bem por aí. Nós vamos estar colocando por capítulos quais são aquelas condutas que não são permitidas e o que é que vai acontecer no caso da infração dessas condutas. Pelo qual nós temos que levar esses dois pontos em consideração, não é? Ou seja, os capítulos, os conteúdos e um envolvimento completo, um alcance completo desse código de conduta. O código de conduta não está para ser aplicado só a uma parte da organização, nem aplicado só para um grupo específico de trabalhadores. O compliance vai ter que ser transversal na organização. Logo, vamos aqui a um segundo ponto, que é o modelo de vigilância e controle, certo? Ou seja, o modelo de vigilância e controle que eu me referi antes, que é a estrutura do compliance, ele não vem definido por legislação. Cada empresa, de acordo com seu âmbito de atuação, com a sua dimensão, com a sua própria estrutura interna, seu modelo de governança corporativa, ele vai definir o seu modelo de vigilância e controle. Porém, nós temos que seguir um padrão. Esse padrão que nós utilizamos, eu gosto muito e eu sou muito partidária dos padrões que nós podemos logo certificar, porque isso nos coloca no estándar internacional e nós não vamos ser, o nosso modelo ele não vai ser depois contestado se é um modelo válido ou não, certo? Então nós já estamos passando de um modelo já internacionalmente aceito, nesse caso eu sempre utilizo o modelo da ISO 19600, que vai ser substituído agora, como eu comentei, e o da ISO 37001, que ele está inserido de alguma forma, ele já está inserido dentro do modelo da ISO 19600. Ele está em uma caixinha que é a de antissuborno, mas ele já está dentro, não existe uma normativa antissuborno se não houver um modelo de vigilância e controle ao redor desse modelo de antissuborno. Então, a estrutura básica desse modelo de vigilância e controle é mapa de riscos, certo? Ou seja, nós temos que conhecer quais são os riscos que são inerentes à nossa organização de acordo com a nossa estrutura, nosso âmbito de atuação, ou seja, nós temos riscos, quais são os dois tipos de riscos que nós vamos ter, os internos e os externos. Eu tenho que conhecer quais são aqueles riscos penais aos quais a organização ela está suscetível por razões internas e quais são aqueles riscos que está suscetível por razão externa. Então nós vamos ter que mapear esses riscos e tratar esses riscos. Qual é o modelo que nós vamos utilizar para tratar os riscos? Nós temos aí vários modelos ideológicos, não é, e temáticos, mas já que estamos utilizando a ISO, vamos continuar utilizando o modelo ISO, a ISO 31000, que ela é bastante adaptável a todo tipo de organização. Então, o que ela consiste? Ela consiste em você avaliar os riscos, você tratar os riscos e você mitigar esses riscos e você conseguir ter um risco residual para
para a organização e manter esse risco residual dentro daqueles padrões onde você é capaz de assumir esse risco, porque senão a melhor é você tentar fazer uma transferência de risco ou você eliminar essa atividade que gera o risco. Mas de todas as formas, o risco zero, podemos esquecer que isso nunca vai acontecer, a não ser que o único risco de um avião não cair se ele não sair do chão. Então, o risco zero ele nunca vai acontecer. Nós temos que tentar mitigar os riscos dentro daquela filosofia sempre de probabilidade, da avaliação da probabilidade e a avaliação do impacto no caso desse risco vir a se materializar. Segunda questão seriam os procedimentos decisórios. Quem é que decide, qual é a forma que decide, quais são os procedimentos que nós temos que ter para tomar uma decisão na empresa, qual é a cadeia que existe de habilitação para a decisão dentro da organização. Isso tem que estar documentado, isso tem que estar vinculado aos procedimentos internos, tem que estar vinculado aos controles internos. Logo, o nosso modelo de vigilância tem que dispor dos recursos humanos, recursos intelectuais, que eu costumo separar um pouco o recurso humano do recurso intelectual, porque não basta ter o recurso humano, tem que ser um recurso humano capaz de realizar a atividade. Né? Então, não adianta só colocar, pois na área de compliance, como eu já vi em algumas situações, de simplesmente colocar pessoas que não estão preparadas. Então, nós temos que ter aí um recurso intelectual que é também necessário. Então, eu considero isso, inclusive, um recurso à parte. Logo, vamos expandir, não é? Nada funciona sem dinheiro. Então, nós temos que ter recursos financeiros para o pagamento de salários, para o pagamento das formações, um desenvolvimento continuado da área, da função compliance, ou departamento, depende de cada organização, chama de uma forma o compliance, não é? Está organizado de uma maneira distinta. E logo, pois, dentro desses recursos, os recursos financeiros, nós vamos falar, pois olha, vamos ter que fazer uma transversalidade, vamos ter que investir em informática, vamos ter que investir em programas de due diligência, vamos ter que fazer uma série de investimentos que tem que estar espelhados dentro de um orçamento. Então, uma forma de verificar o cumprimento da conformidade, da função de conformidade, se ela existe ou não, se eu estou havendo uma fraude, um departamento de compliance que não saiu do papel, é verificar, fazer uma análise sobre os recursos, principalmente os recursos humanos, intelectuais, financeiros. E logo os recursos materiais, como é óbvio. Né? Ou seja, se nós temos 5 pessoas, eu tenho que ter computadores, eu tenho que ter mesas, eu tenho que ter recursos materiais para que possam fazer o seu trabalho de forma ótima. Logicamente, depois nós temos aqui o canal de comunicação e denúncias. Isso é matéria para uma matéria bastante alargada. O canal de comunicação e denúncias ele existe fundamentalmente para que as pessoas possam denunciar aquelas preocupações e aqueles fatos que geram suspeitas dentro da organização. Se nós temos um departamento de compliance e não queremos saber das denúncias que são realizadas, logicamente nós estamos aqui criando uma área de compliance que nós não queremos que seja efetiva, porque a função do compliance é a prevenção. Então, a partir do momento que eu não deixo que ter um mecanismo de prevenção e de detecção de um fato, pois, obviamente, eu estou tentando parar ou evitar que exista realmente uma função independente do compliance. Não é? Nós temos que falar sempre que o compliance ele tem que ser autônomo e independente. Não são coisas sinônimas, nós temos que primar para isso. E para a forma de materialização é através do canal de denúncias que protege o denunciante, que seja anônimo, que tenha uma política de antirrepresálias e que essas denúncias sejam investigadas. Toda denúncia que vai para um canal de denúncias tem que ser obrigatoriamente investigada. Logo, nós estamos falando também aqui de um sistema disciplinar. Houve a denúncia, muito bem, foi investigada, tem cabimento essa denúncia, tem uma base de investigação, pois ótimo, pois qual é o sistema disciplinar que está estabelecido
no código da organização. Ou seja, nós temos que ter um sistema disciplinar e esse sistema disciplinar ele tem que passar por um comitê de ética para poder ser aplicado. Ou seja, nós temos que sempre evitar, em todas as minhas aulas eu costumo dizer que nós temos que evitar o efeito Lúcifer e sempre temos que primar para decisões colegiadas. O poder nunca pode estar na mão de uma pessoa só. Ou seja, o sistema disciplinar ele tem que ser uma decisão colegiada, tem que ser avaliado conjuntamente para evitar realmente os abusos que possam existir. Logo, nós temos que verificar a questão do segmento e verificação. Então, as auditorias aqui, elas têm um papel fundamental. Por quê? Porque a auditoria interna ela não está para investigar aqui denúncia do canal de denúncias. A auditoria interna, a função dela, ela vai estar para verificar se todo o modelo de vigilância e controle ele está a funcionar. Então, nós temos que ter dois tipos de auditoria. A auditoria da área do compliance, porque ele é transversal na organização, e verificar se todos os procedimentos estão sendo seguidos, desde a área do compliance, e depois nós temos a auditoria interna da organização para verificar se o compliance está realmente fazendo o seu trabalho dentro dos procedimentos que estão estabelecidos. Então, nós temos que separar um pouco a questão da auditoria interna e fazer um segmento de verificação, tem que colocar KPIs, temos que cumprir com esses KPIs, ou se não foi feito um cumprimento, não foi feito um reporte, nós temos que verificar o porquê que não está sendo feito esse reporte, por quê? Porque o compliance é vivo. Escrever um código de conduta não significa que esse código de conduta ele vai ser eterno. Cada vez que há uma modificação ou uma infração grave no código de conduta, logicamente ele vai ter que ser alterado. Então, essa parte do código de conduta, não é? Ou seja, teve uma modificação legislativa, tem que ser alterada. Então, o que vai acontecer é uma retroalimentação a partir do segmento e da verificação. Então, é muito importante a gente sempre levar isso em consideração quando vamos estabelecer a nossa área de conformidade. Pois esse vídeo é curtinho, é somente para a gente entender a estrutura básica do modelo de vigilância e controle. Como sempre, eu estou à disposição. Podem entrar em contato com a PetroShell Compliance comigo em qualquer momento e nos vemos no próximo vídeo.